Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia da Regional São Paulo, um conteúdo dedicado a todos os mastologistas e médicos interessados. Hoje estaremos eu, Rafael, Nathalie e Lincoln, nosso coordenador da Comissão de Educação Continuada, com nossas convidadas, doutora Kátia Pincerato, doutora Maica e doutor Joaquim. Esses dois últimos, doutora Maica e doutor Joaquim, responsáveis pela última reunião científica de lesão precursora, para a qual discutiremos sobre o assunto. Para a gente começar, por favor, gostaria de pedir gentilmente que se apresentem aos nossos ouvintes. Obrigada pelo convite, Lincoln. Eu sou a médica patologista, faço a patologia mamária e ginecológica e atualmente eu sou a coordenadora da patologia mamária da Rede DASA. Bom, eu sou a Maica, sou ginecologista obstetra e mastologista e responsável pelo Departamento de Aleitamento Materno e Doenças Benignas da Sociedade Brasileira de Mastologia. Boa noite a todos, meu nome é Joaquim, eu sou mastologista aqui de São Paulo, sou mastologista da Unifesp, do IBCC e da Maternidade Cachoeirinha e também atuo no Hospital Santa Paula da Rede DASA. Tenho o prazer de contar com a doutora Kátia como a patologista lá. E eu também com você. Então, para começarmos, nós mandamos, na verdade, uma survey para todas as pessoas que fazem parte ali dos grupos da sociedade, né, doutor Lincoln? Sim. E a gente faz isso com certa regularidade, com alguns casos clínicos que são sobre o tema, no caso das lesões precursoras. E a gente utiliza esses casos clínicos para enriquecer as nossas discussões, então a gente gostaria de pedir mais uma vez que todo mundo responda sempre que possível. O primeiro caso é uma paciente nuligesto de 50 anos, menopausada há 1 ano, que não tinha nenhum antecedente oncológico e tinha na mamografia de rastreamento mamas densas, heterogeneamente densas, com microcalcificações amorfas agrupadas, que tinha 8 milímetros. E o BIRADS foi um BIRADS 4. Então, foi realizada uma biópsia por agulha grossa e o resultado do anatomopatológico veio a atipia epitelial plana e, no exame de controle, viu que tinha persistência de algumas microcalcificações residuais, né? A gente pode colocar essa questão aqui para o pessoal dar uma olhada. E como resposta, como nós podemos ver, então, a maioria das pessoas, 45%, optaria por fazer uma excisão assistida a vácuo. E ali 16% cirurgia aberta, 12% um acompanhamento radiológico. Então, para começar, então, atipia epitelial plana com microcalcificação residual pós-menopausa. Doutor Joaquim, o que o senhor gostaria de fazer como conduta nesse caso? Acho que do ponto de vista de formação, digamos assim, a principal palavra que se adapta à atipia epitelial plana é a coexistência, ou seja, ela pode coexistir com lesões de grau maior, tá? E essa coexistência ela é sempre suspeitada quando você não retira todo a lesão índice, que no caso são as calcificações, tá? Então, aí, o primeiro passo é você retirar todas essas lesões índice, essas calcificações, e de acordo com a sequência, se ficar só na atipia epitelial plana, perfeito, entra na rotina de rastreamento, aí de acordo com a lesão que vier coexistindo com ela, dentre elas a principal é a hiperplasia ductal com atipia, mas a gente pode ter os carcinomas, inclusive as formas invasivas de baixo grau, aí a conduta é de acordo com essas lesões. Então, aí no caso é uma biópsia cirúrgica ou a biópsia a excisão assistida a vácuo, né, a VAI, para ver se o senhor retira toda a lesão e se coexiste com alguma outra lesão de grau maior ali. Uhum. Maica, nesses casos, a intenção quando você solicita uma biópsia a vácuo, por exemplo, é que você tenha a retirada da maior quantidade possível da lesão índice ali, como o Joaquim falou? Normalmente quando a gente tem microcalcificação, a mamotomia a gente acaba conseguindo uma quantidade de fragmento maior, uma avaliação de amostra maior, e acho que isso acaba dando uma segurança maior para a gente dessa lesão ter sido ressecada por completo, né? Claro que a gente vai ter que reavaliar se sobrou, a gente vai ter que
de repente, para uma excisão. Mas, em geral, 8 milímetros é um tamanho que a gente consegue ressecar com segurança e ter o diagnóstico definitivo e, normalmente, já ter uma conduta definitiva para esse caso, né? Então, sim, a excisão, realmente, ela acaba ficando mais em lesões maiores, né? De repente, você tem uma lesão de 20 milímetros, você consegue ressecar 1,5, sobra e daí vai para a excisão. Mas, em geral, a excisão da vácuo, ela é suficiente e faz com que a gente consiga dar a conduta, né? Sim, sim. E uma pergunta já para a nossa patologista, então, como que é a dificuldade para vocês, enquanto patologistas, fazerem essa diferenciação desses tipos de lesões de células colunares para atipia epitelial plana? Então, quais são as ferramentas que vocês utilizam, doutora Kátia, aí nesse sentido de dar um diagnóstico mais preciso possível para o mastologista? Bom, a diferenciação entre as alterações de células colunares, que seriam as sem atipias, com atipia epitelial plana, é puramente morfológico, é histologia, tá? Então, não existe uma imunohistoquímica que vá diferenciar o que é benigno do que é atípico nas colunares, tá bom? E aí o critério é a atipia citológica, que a gente avalia aquela monotonia do núcleo, um núcleo vesiculoso. E um outro critério arquitetural seria a rigidez dos ácinos, que eles ficam ácinos císticos, microcísticos, todos com padrão bem redondinho assim. Então, são esses dois critérios que a gente usa. Não existe imunohistoquímica que vá diferenciar os dois. Tanto as alterações de células colunares quanto a atipia epitelial plana expressam receptor de estrógeno mais de 90%, tá? Então, a gente não usa imunohistoquímica para isso. Nathalie, eu queria comentar que eu votei na questão E, que eram as duas. As duas. Excisão aberta e excisão assistida a vácuo. No nosso meio, é muito mais comum o BAV, ou vulgomamotomia. Eu pergunto para os nossos convidados mastologistas, vocês solicitam, é fácil solicitar mesmo em São Paulo uma excisão assistida a vácuo? Não estamos falando de BAV nem mamotomia? Na concepção, que a gente vai tirar uma quantidade de 4 gramas, cânula especial, agulhas mais grossas? Eu nunca solicitei. E entra o que a gente tinha discutido na reunião passada até, né? A questão de hematomas. Então, assim, de repente, será que ela seria a primeira opção, né, de interesse? Vamos tirar e já resolver tudo de uma vez, né? Daí teria a ver com o radiologista, né? Qual a taxa de hematoma que eles têm dentro de uma VAI, né? Que é uma coisa que, para todos nós, né? É algo recente, novo. Acho que talvez nenhum de nós, mastologistas, talvez tivesse essa experiência. E a mamotomia é uma coisa que para a gente já tem uma segurança. Sim. Então, assim, lesões pequenas realmente não, acho que não tem por que a gente pensar numa VAI, né? Sim. Eu, particularmente, também, eu nunca pedi, né? Porque nesses focos de calcificações pequenas, a mamotomia como método inicial já resseca quase toda a lesão, né? E isso, do ponto de vista prático, já é o suficiente para a conduta seguinte, né? Então, principalmente na atipia epitelial plana. Então, eu acho que excisão assistida a excisão assistida à vaca vai, pelo que a gente conversou com quem faz, né, a taxa de hematoma, né, as cânulas são diferentes, são poucos serviços, né? Eu acho que no Brasil como um todo, acho que a gente pode contar né, nas duas mãos quais são os serviços que faz, né? Por isso que eu fiz essa pergunta provocativa. E daí tem a questão do tempo de experiência também, né? Porque o quanto você demora para fazer uma biópsia sem ter hematoma? Né? Então, leva um certo tempo para a gente ter uma... Porque senão, assim, você tem as microcalcificações, você faz uma VAI, tem um hematoma, aquela micro se... Daí você tem uma lesão que era inicialmente, que pega um quadrante, de repente você tem um hematoma, que você não sabe se aquela micro está no outro quadrante, e você acaba até se perdendo um pouco na questão de segurança cirúrgica em ter ressecado tudo, né? Eu acho, então, que, de maneira geral, assim, não é a core que é o nosso foco para essas lesões.
um tipo de biópsia que tem a ressecção de uma quantidade de tecido maior, né? Perfeito. Biópsia assistida a vácuo Exatamente. Então, acho que chegamos num consenso. Pode ser assim? Sim, sim. Vamos lá. Segundo caso. Não, só para colocar uma observação, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, nós temos 2 serviços que fazem mamotomia. E a maior parte das biópsias ainda é core. Então, não sei se é a realidade do Brasil, às vezes até a mamotomia pode ser difícil em alguns locais, né? E às vezes reservado para microcalcificações, como é esse caso, mas às vezes a gente tem até alguma dificuldade. Então, acho que a excisão, se possível, resolve. A gente pode usar em algumas situações, né? Situações que a gente não tem disponível todos os recursos. Bem colocado, Rafael. Então, vamos lá, gente. O caso 2, uma paciente de 42 anos, na menacme agora, não mais na pós-menopausa, prima materna com carcinoma mamário luminal, 53 anos. Então, apresentou mamografia de rastreamento, mamas densas, com microcalcificações amorfas agrupadas também de 8 milímetros, classificadas como BRADS 4. Realizada biópsia assistida a vácuo e resultado no anátomo também atipia epitelial plana. Não houve persistência de microcalcificações residuais e foi inserido um clipe no local, no sítio da biópsia. Então, diferente do caso anterior, que era uma paciente na pós-menopausa, agora na menacme, e aqui a lesão é integralmente ressecada. E aí, qual seria a conduta de vocês? Seria a cirurgia aberta, A, B, quimioprevenção, C, o acompanhamento radiológico das lesões, D, realização de ressonância, ou mais de uma das opções acima. A mais votada foi acompanhamento radiológico, Fel. Vamos perguntar para a Maica, como é que você votaria, Maica, dentro dessas 5? Eu votaria no acompanhamento radiológico. Eu falo, dependendo do cenário, né, que eu não atuo no SUS. Então, claro, quando você vê uma paciente que tem uma microcalcificação, que tem uma mama densa, tem um histórico familiar, eu acho que uma uma ressonância agregaria, não para ver micro, lógico, mas para ver essa mama com mais detalhes, né? Que eu acho que de repente, como as neoplasias lobulares ou até mesmo a tipo epitelial plana, como o Dr. Joaquim falou, vai ter lesões coexistentes. De repente a gente retira nesse caso, resseca com a mamotomia. Resseca tudo, a tipo epitelial plana está resolvida. Mas, de repente, ela até pode ter, pela característica da mama densa, da gente não conseguir fazer um rastreio adequado, em ter lesão, né, concomitante, né? Então, assim, acho que se tem a possibilidade, acho que a ressonância ela é sempre bem-vinda em casos assim. Se não tem, daí acompanhamento, né, semestral, com mamografia e ultrassom, acho que seria o que de melhor, né, seria o que a gente tem para hoje, vamos pensar assim, né? Existe algum protocolo de acompanhamento, Dr. Joaquim, dessas pacientes, quando tem esses achados de lesões com atipia que foram totalmente retiradas? Existe uma periodicidade desses exames? Assim, eu acho que é uma discussão multidisciplinar, né? Esse tipo de lesão é aquela que tem que sentar o cirurgião, o patologista e o radiointervencionista para tomar uma conduta adequada, tá? No Reino Unido, que é os serviços que mais avaliam esses tipos de lesões, né? Tem o diagnóstico das lesões B3, né? B3. A conduta, na maioria das vezes, justamente nesse critério aí que retirou todas as lesões, é o segmento de acordo com a faixa etária, está lá bem típico, tá? Se a paciente está em idade de rastreamento, segue para a rotina de rastreamento, tá ok? E que é a minha conduta. Eu tomo um pouquinho mais de precaução, digamos assim, né? Mas é uma coisa pessoal, que é pedir um primeiro controle com 6 meses, justamente devido a essa coexistência de lesões de grau maior, tá? Mas a literatura segue a rotina da idade, quando você retira todas as lesões. Fiquei com uma dúvida, Joaquim. Você só faria acompanhamento para você ter uma concordância clínica radiológica patológica? Você só faria o acompanhamento clínico radiológico? Ou você, nesse momento, pediria ressonância? Assim, se a gente for ver, né, a mama densa tá na faixa etária ainda, né? A idade dela é
42, ou seja, está na faixa etária de ter uma mama densa ainda, né? E o histórico familiar dela não é tão significativo assim para a gente pensar numa paciente de mutação hereditária, digamos assim, né? Eu reservaria a ressonância em outros critérios aí. Eu acho que a mamografia, para mim, aí tá de bom tom, tá? É uma lesão que coexiste com lesões de baixo grau, tá certo? E a gente sempre fica naquela, mas se tiver um carcinoma aí, é um carcinoma de baixo grau, você vai pegar dali 1 ou 2 anos e não vai ter nenhum impacto na sobrevida da paciente, né? A gente sempre discute com os radiologistas, porque os radiologistas, o endpoint deles é diagnóstico, né? O nosso não, o nosso é sobrevida, né? Então, eu acho que, desse ponto, eu ficaria totalmente tranquilo com o segmento radiológico com mamografia exclusiva. Eu entendi a colocação da Maica, mas eu concordo com sua linha de raciocínio. Vamos ver o quanto que a mamografia com contraste, que eu não conheço nenhum serviço ainda que realize, a gente não conta 10 serviços no nosso país continental, o quanto que isso pode diminuir de custo, né? Justo. E eu acho que uma das coisas que ficou para mim, assim, também da reunião, até foi um comentário do Eduardo Pessoa que ele fez, que o sentido que a gente tem hoje em dia é o descalonamento de lesões diagnosticadas, como, por exemplo, um carcinoma in situ, né? Como, por exemplo, a abordagem axilar. Então, como interpretar essas lesões de alto risco? Será que o mais importante é você ter uma correlação da imagem com o anátomo que você recebe? Ou é necessariamente você retirar aquela lesão como um todo? Porque se existe uma correlação da imagem com o anátomo, estamos satisfeitos com aquele resultado. Kátia, o que você pensa sobre isso, assim? A correlação entre o que a gente vê na imagem e o anátomo é mais importante do que, ou tão importante quanto, tentar retirar essas lesões por inteiro, assim, enquanto patologista, para dar esse diagnóstico para a gente? Isso aí é uma coisa que a gente discute bastante na reunião aqui entre a gente, dos patologistas, que eu sempre friso que a gente tem que procurar o que o radiologista está vendo. Então, eu sempre falo para os patologistas, vamos procurar o que eles biopsiaram. Então, não adianta só citar as alterações que você está vendo ali no tecido mamário. Você tem que achar. Então, por exemplo, a gente coloca lá atipia epitelial plana com calcificações em ácidos microcísticos, entre parênteses, imagem radiológica, tá? Então, é importante, por exemplo, se o radiologista falar, estou biopsiando uma área de calcificações extensas, ou dar a extensão como foi dado aí, e o que a gente está vendo? Eu achei uma calcificaçãozinha mínima, aquilo não é tradução da radiologia, entendeu? Aquilo, se eu estou vendo um ácido com uma calcificaçãozinha, aquilo não é. Então, eu tenho que ir atrás, eu tenho que aprofundar, eu tenho que procurar alguma coisa que bata com a imagem. E eu acho que se a gente fizer isso, eu acho que eu ficaria segura nessa correlação bem feita entre diagnóstico anatomopatológico e radiologia. Ô, Kátia, nos seus laudos você costuma pôr nota? Não, eu coloco, sim. É que eu fiquei pensando, uma vez eu vi uma crítica, Kátia, que talvez... É que eu que pensei nessa crítica. Que eu vejo você escrevendo, nota, 2 pontos. Aí vem uma descrição. Mas dentro dessa nota tem coisas importantíssimas. Então, mas depende do que é nota, né? Sim. Então, por exemplo, Lincoln, tem gente, por exemplo, a gente faz níveis, aprofunda tudo, não acha uma microcalcificaçãozinha mínima, que eu duvido que aquilo esteja aparecendo na imagem radiológica. Então, a gente coloca lá, entendeu? O que a gente está vendo, fala que a calcificação é focal, sugere-se prosseguir a critério clínico, uma correlação anátomo-radiológica e a critério clínico prosseguir investigação se for necessário, entendeu? Ou a gente conversa diretamente, quando a gente tem muita proximidade com o radiologista, já conversa e já fala com eles, entendeu? E aí eles reconvocam a paciente, alguma coisa assim. Só complementando nessas lesões, que é principalmente a dúvida, né, da endocrinoterapia redutora de risco, né? As atipias epiteliais planas, ela sempre foi colocada na Organização Mundial de Saúde com risco relativo entre 1,5 e 2.
Ou Verdade. seja, então são lesões de baixo risco, Baixo de risco risco. moderado, né? Risco moderado, né? A gente até apresentou, né? Acho que foi um dos slides que faltou lá, da corte da Clínica Mayo, da M. Dengni, que tem uma corte de 25 anos, está indo para 30 anos de segmento dessas lesões atipia epitelial plana e o risco cravou em 2. Ou seja, é um risco moderado. Então, não são classificadas pacientes de alto risco histológico, então, praticamente é o segmento de rotina dessas pacientes. Ou seja, a endocrinoterapia redutora de risco, você vai trazer mais morbidade, mais risco do que benefícios para essas pacientes. Nathalie, Kátia, vou dar um pitaco. Eu não sei, nem sei, não gosto dessa palavra pitaco. Também não é sugestão. Porque você vê, nós estamos num meio super especialista em discussão aqui. Mas pode ser que esse laudo anatopatológico seja solicitado por um médico não especialista. Um geriatra, um ginecologista. Às vezes, mudando a palavra, o colega dá mais valor. Em vez de escrever nota, escrever importante. 2 pontos. Opa, importante? Até a paciente fala, doutor, tem um negócio importante aqui, hein? O senhor leu? Deixa eu ver. Mas as pacientes leem tudo, né? As pacientes Elas leem. leem todas as notas, elas leem tudo. Mas, com certeza, a Kátia comentou muito bem, né, Nathalie, que essa discussão que o patologista tem com o solicitador e com o radiologista, nossa, faz todo o link. E a conclusão do diagnóstico Só para a gente mais adequado. reforçar a nossa reunião da última quinta-feira, né? A Cris Demir falou, acho que a doutora Kátia deve concordar, que a nota é aquele pé de ouvido que o patologista está querendo falar alguma coisa para a gente, né? Ou seja, aquela conversa no pé de ouvido, olha, tem alguma coisa aqui, então a gente tem que tomar mais atenção e mais cuidado com a nota que o patologista tá, porque ele faz uma descrição do que ele está vendo, mas tem alguns casos subjetivos, algumas coisas que está ali justamente na nota, que é aquele conversa de pé de ouvido, né? Então, acho que é importante a gente valorizar cada vez mais. Caso a caso. E é o que dá segurança, é aquilo que a gente falou também, né? Na hora que você está com o patologista, que você confia. Com a radiologista que sabe que, tirou lesão, não precisa nem rever se tirou lesão, né? Acho que tudo colabora para que você fique mais seguro em fazer segmento. Sim. Na hora que a gente se depara, às vezes, exatamente, tem sei lá, de repente o colegas, né? Às vezes o gineco mesmo, de repente ele tem a micro, ele pega uma cor para uma micro, né? Daí chega a cor para a gente, daí a gente acaba ficando, mas cor para micro, daí a gente acaba ficando nessa, tentando... Então, assim, às vezes falta um pouquinho essa questão da gente pedir o exame correto e, de repente, com a equipe correta, para tentar minimizar a nossa vida e a da paciente, né? o falso negativo ou prorrogar um diagnóstico, enfim. Fazer 2 biópsias, fazer uma cor, depois fazer uma mamotomia, isso aí tudo realmente é uma coisa que a ansiedade de esperar o diagnóstico, então acho que é como o doutor Lincoln falou, né? Quando a gente tem acesso a especialistas, acho que esse caminho fica mais linear, né? Então, qualidade do laudo, da imagem, qualidade do laudo anatomopatológico, tudo isso ajuda a gente, principalmente as pacientes, né? Eu só queria comentar, Nathalie, que, segundo o terceiro consenso internacional, esse tipo de lesão, atipia epitelial plana, você fez uma VAB, mamotomia, fez exéreos total da lesão, segundo o consenso, que foi endossado pelo grupo europeu, você faz o segmento e... Agora vamos ver então quando a gente adiciona uma hiperplasia lobular atípica, doutora Kátia, aí nesse resultado. Então, uma paciente de 50 anos, mamografia rastreamento, mesma coisa, microcalcificações, 8 milímetros, fez uma biópsia assistida a vácuo, clipou o local pós-biópsia e aí veio a atipia epitelial plana e o foco de hiperplasia lobular atípica, como o doutor Joaquim falou, coexistentes ali, né? Não teve persistência de microcalcificações residuais. E aí, a maior parte das pessoas que responderam a nossa enquete fariam apenas o acompanhamento radiológico, aí mais de 40% das pessoas que responderam. 23 associariam aí a quimioprevenção, acho que o Dr. Joaquim poderia falar um pouquinho agora sobre o quimioprevenção em se tratando, né, de hiperplasias atípicas.
E 15%, Dr. Lincoln aí, talvez mais de uma das alternativas acima, que talvez seja exatamente a junção dessas duas opções, né? Mas a gente consegue ver que, mais uma vez, a ressonância aparece como uma das condutas para ser feita nesse momento aí do que as pessoas fariam com essa paciente. Então, o que vocês pensam sobre isso? Assim, para essa paciente, teve hiperplasia atípica, faria a quimioprevenção? Faria apenas o acompanhamento radiológico ou essas duas coisas juntas? Pode começar, Mac, fica à vontade. Bom, a hiperplasia lobular atípica, ela é um marcador de risco, então a gente não vai poder, tem 1 milímetro só, né? Que às vezes o questionamento é esse, nossa, 1 milímetro só, né? Numa mama inteira, o quanto isso é de fato? Tá, mas vai ter nas duas mamas, né? Então, na hora que a gente pensa nesse contexto da neoplasia lobular atípica mesmo, né? A gente acaba tendo que fazer a endocrinoterapia, não tem jeito, né? Então, e daí tratar essa paciente como um paciente de alto risco. Então, ela vai entrar no rastreamento também, né? Que vai ser direcionado, não nesse momento, né? Que às vezes, né? Na outra pergunta teve, que às vezes, aconteceu isso, que hora que eu faço a ressonância? Não, daí ela entraria... Eu esperaria uns 6 meses, eu particularmente, esperaria uns 6 meses para poder iniciar o segmento dela junto com a... Mas daí é mandatório, você concorda, Joaquim? Assim, acho que o interessante é que ninguém optou por excisão cirúrgica, né? 17%. Teve 17%? 17%, de 17,2%. Assim, então, as hiperplasias lobulares com atipia, né, junto com o carcinoma lobular in situ, são lesões que marcam o risco bilateral, tá? Desde que você não tenha mais lesão índice associada, não tem porquê você fazer um tratamento cirúrgico na tentativa de ressecar tudo, né? Ou seja, primeiro a gente não necessita de margem nessas lesões, né? E o risco, ele é bilateral, ou seja, então não tem porquê você tentar retirar, né, aquela lesão para ver se tem alguma coisa coexistindo, tá? Aí sim, né? Se o número de focos, né? E a principal, que acho que a doutora Kátia vai falar para a gente, né? A principal diferenciação da hiperplasia lobular com atipia é com carcinoma lobular in situ também. Padrão variante clássica, né? Isso também não muda a conduta, é só questão de diagnóstico, né? Porque a conduta é basicamente a mesma. Retirou lesão índice, paciente de alto risco histológico, né? Vai para endocrinoterapia redutora de risco. Pré-menopausa, só tamoxifeno. Na pós-menopausa, a gente tem o haloxifeno, o hexamestano e o anastrozol. Ou seja, então, de uma forma geral, a gente tem essa abordagem redutora de risco, né? Os inibidores de aromatase na pós-menopausa, ele tem um ganho maior, né? Redução de risco de 60% a 70%. O tamoxifeno gira ali na faixa de 50% de redução de risco, que também é significante, né? Ou seja, então, é basicamente isso. Na prática, você insiste para que essa paciente use, assim, não são muitas pacientes que nós temos em consultório, né, que tem esse diagnóstico e que fazem o uso dessas medicações, mas de maneira geral tem tido uma boa aceitação, elas conseguem seguir o tratamento apesar dos efeitos colaterais? Eu particularmente, né, eu sou muito fã do tamoxifeno, tá? Eu defendo, né, acho que nós que fazemos mastologia sabemos da história do tamoxifeno. Sim. Ninguém tem dúvida que é a medicação que mais salvou a mulher contra o câncer de mama, né? Ou seja, então, eu defendo, falo dos efeitos colaterais e falo dos benefícios, né? O tamoxifeno tem os seus efeitos colaterais, mas ele tem vários benefícios, né? Ganho de massa óssea, né? As ondas de calor, o carcinoma de endométrio, tromboembolismo, assim, são riscos relativos significantes, mas diante do grande benefício da redução de risco, eu defendo, e são poucas que abandonam o uso, tá? Eu não sei se eu defendo tão bem, né? Eu acho. Acho que tem gente que já vai, não sei, pode dar isso, pode dar aquilo, não é uma coisa tão convicta e não vê o benefício. E as pacientes acabam desistindo, né? Porque realmente tem que ter convicção. E tem o custo também, né? Porque ele tem um custo acessível. Justo. Então, dá para... É uma medicação boa com custo acessível. Perfeito. Na hora que você vai pegar um hexamestano, por exemplo... Estou falando porque minha mãe, esses dias que não chegou o hexamestano dela, que minha mãe teve câncer de mama, e ela usa hexamestano e não chegou do plano. Daí eu falei, mãe, então compra, né?
Daí é R$950 uma caixinha de exemestano. Então, assim, eu não tinha essa noção, né? Então, assim, daí já começa a ficar inviável 5 anos de profilaxia com exemestano, de repente uma medicação melhor, mas na prática Se torna acaba inacessível, ficando, né? se torna inacessível. Então, acho que um ponto a mais positivo para o tamoxifeno, né? Kátia, eu queria fazer 2 perguntas para você. Esse caso tinha atipia epitelial plana. A primeira é, a atipia epitelial plana é mais comum isolada, explicar isso para os nossos ouvintes, ou associada com outras lesões? E a segunda pergunta, qual a diferença, para deixar claro para os associados e ouvintes, entre o HLA e CLS clássico? Então, Lincoln, é assim, quando a gente vai ler os trabalhos, né, eles falam de atipia epitelial plana, variando de atipia epitelial plana pura entre 1 e 8%. Quer dizer, parece que ela não é tão frequente ela ser pura. Mas aí eu acho assim, quando a gente lê os trabalhos, fica meio confuso. Eu acho que assim, é uma lesão que depende muito do que ela está associada. É só a calcificação? Ela está dentro de uma área com alteração textural, com alguma alteração além de calcificação na imagem, a extensão. Então, e aí o que é mais comum, ela está associada realmente às hiperplasias lobulares, né? A hiperplasia lobular atípica, o carcinoma lobular in situ clássico, e as hiperplasias ductais atípicas. Uma coisa que a gente costuma colocar quando tem associação de hiperplasia ductal atípica é tentar fazer aqueles critérios que dão ideia que pode estar havendo subestimação de uma coisa mais alto grau. Então, seria o número de focos, se o padrão é micropapilar ou cribriforme, e se você tem apoptose de células isoladas. Então, são características da hiperplasia ductal atípica, que muitas vezes está associada com a atipia epitelial plana, que dão alguma dica que possa ter coisa de mais alto grau, né? Com relação à hiperplasia lobular atípica e o carcinoma lobular in situ clássico, não existe, a diferenciação é morfológica. Então, é assim, é quando o lóbulo está ocupado com mais de 50% da lesão, né, da célula, e distendido. Então, aí a gente classifica como um carcinoma lobular clássico. E se for menos que 50%, se a arquitetura lobular estiver preservada, a gente acaba classificando como hiperplasia lobular atípica. Esse nome, carcinoma, é meio, né? Tanto é que ele saiu do estadiamento da RU, né? A gente não estadia mais PTIS para carcinoma lobular in situ, porque ele realmente não é um carcinoma. Ele entra aí nas lesões de risco e precursoras não obrigatórias. Então, o critério é morfológico. A gente não tem nenhuma imunohistoquímica que ajude a diferenciar. Verdade. Excelente. Joaquim, queria comentar rapidamente do que você falou desse manejo, que você falou do manejo dessas lesões marcadoras de risco em relação aos exames de acompanhamento, que associaria talvez exames como ressonância, e quiçá talvez tenha espaço para mamografia com contraste. 2, que a quimioprevenção. É que eu queria falar da quimioprevenção, uma coisa interessante que eu vi numa aula da Simacan na última San Antônio, ela mostrando os dados que o Babytan, para pacientes na pré-menopausa, já tem dados mostrando, inclusive do Andrea Descens, que tem uma menor efetividade. Talvez não é por acaso que a NCCN pede para começar a quimioprevenção com a dose full, a dose cheia de 20, e se não houver adaptação, você diminui para a dose 5 miligramas. Não, perfeito. E a terceira... Não, a terceira coisa que eu ia comentar é que tentar mudar o estilo de vida, né? Perfeito. Que isso a gente fala de outras formas, mas para esse tipo de lesão, e inclusive para outros, tem impacto.
O TAN 01, o Baby TAN, vamos começar mais pro final aí, né? Se a gente for ver lá as pacientes, né, a descrição de pacientes, 70% é CDIS, ou seja, a maioria da amostra é CDIS. Tá? Quando a gente vai para as hiperplasias ductais, as hiperplasias ductais com atipia, hiperplasia lobular com atipia e o carcinoma lobular in situ, né, está ali na faixa de 10 a 20% desses dois grupos. Ou seja, então, para o CDIS, realmente ele funciona. Mas aí você vai falar, mas funciona para uma lesão de um grau maior e não vai funcionar para uma lesão de grau menor. Mas são momentos da carcinogênese diferente, as células têm respostas diferentes de acordo com a tua fase da carcinogênese. Então, é um raciocínio meio simplista a gente achar se funciona num grau maior, não vai funcionar no outro. Tá certo? Então, eu particularmente, preconizo a dose full, a dose cheia, tá? Reservo justamente para as pacientes sintomáticas, né? O 10 miligramas dia sim, dia não, ou 5 miligramas, né? Que aqui no Brasil a gente não tem essa posologia. 10 miligramas já é difícil encontrar, mas às vezes a gente consegue achar, tá? E se tiver sintomática, eu reduzo a dose, tá certo? Agora, a paciente é classificada como uma hiperplasia lobular com atipia, um carcinoma lobular in situ, uma hiperplasia ductal com atipia, entra naquele grupo de pacientes de alto risco histológico, né? Que tem o risco ao longo da vida, que está ali entre 20% e 25%, está ali em cima do muro, né? Então, ali você não tem uma evidência clara do benefício da ressonância, mas também você não tem nada dizendo contra, tá ok? Então, se você agrega história familiar, mama densa, né, que por si só já é um fator independente de risco, né? Então, eu particularmente, eu acho que a ressonância magnética vai muito bem no segmento dessas pacientes com esse alto risco histológico, certo? E, óbvio, né, só finalizando, Lincoln, a mudança de hábito de vida, a gente vê que impacta muito, né, na redução do câncer de mama de uma forma geral, tá ok? Então, é óbvio, temos que recomendar e estimular a mudança de hábito de vida, tá dentro do peso ideal, né, trocar a massa gorda pela massa magra, né, ou seja, então, isso é extremamente importante, não só na redução do risco do câncer de mama, mas com a saúde de uma forma geral. Pelo NCCN, ele comenta que, na verdade, não tem um benefício comprovado, como você mesmo falou, nas lesões de atipia epitelial plana, e que existe aquela discussão de depósito de gadolínio no sistema. Então, é uma coisa que eles discutem esse benefício, mas realmente em lesões que têm atipia, né, e lesões lobulares in situ, que faz até parte do cálculo de risco de Gale, a questão da atipia. Então, realmente, aí acho que já caracteriza um outro tipo de população, né? Perfeito. Mas teve uma no congresso de Porto Alegre do ano passado, teve uma aula, eu não lembro quem deu, foi uma americana, falando sobre o uso do tamoxifeno profilático na mama densa, que naquelas pacientes que eles veem o uso do tamoxifeno, e daí você vê uma avaliação da mama pré-tamoxifeno, depois de um ano usando tamoxifeno e não vê redução, que eles também acham que tem talvez a eficácia desse tamoxifeno não fosse tão, não sei se vocês chegaram a ver esse, verdade, mãe, esse trabalho, esse negócio, que mas foi uma coisa que me chamou, me chamou a né? atenção, porque é uma coisa que... Tem 2 estudos que mostram claramente isso, e por isso que a Simancan estava querendo falar do trabalho que chama Renaissance Trial. Mas ela baseia-se no trabalho do Jack Kuzik e num grupo sueco chamado Carisma Trial, que eles davam tamoxifeno e viam uma mudança, diminuição da densidade mamária. Isso. Essas pacientes que são as good responders, que são as melhores respondedoras. E que para a doutora Kahn, que é a PI, obviamente tem um viés, isso seria um surrogate, um marcador Sim. de resposta à droga, que poderia ser...
o grande problema é quem vai avaliar de uma forma objetiva, né, Joaquim? Olha a densidade, não, isso aqui diminuiu 10%, não, diminuiu 20%. Para ter uma análise, né, criteriosa e não subjetiva, mas a base existe. Boa colocação. Talvez a inteligência artificial também possa Às vezes, para quem nos tem auxiliar muito efeito colateral com tamoxifeno, e você ter esse dado, de repente é uma coisa a mostrar que talvez valha a pena. Ou, de repente, né, não sei. Mais uma coisa para... Rafael, vamos para a quarta questão? Vamos lá. Pessoal, então a quarta questão, uma paciente na pré-menopausa, queixa de derrame papilar, sanguinolento, unilateral, uniductal e espontâneo. Ao exame físico, não é detectado sinal de gatilho e confirmado derrame papilar com as características mencionadas. Os exames radiológicos de ultrassom mamário e mamografia, nenhuma alteração. Qual seria a conduta de vocês? Então, A seria, solicita uma avaliação citológica do derrame papilar. Se normal, faça apenas controle clínico e radiológico em 3 meses. Solicita avaliação citológica do derrame papilar e, se normal, faça apenas controle clínico e radiológico em 6 meses. Não solicita avaliação citológica nem ressonância. Realizaria uma abordagem cirúrgica de exéresis dos ductos principais. Solicitaria ressonância, se normal. Realizaria abordagem cirúrgica com exéresis dos ductos. Ou solicitaria ressonância e, se normal, faria controle clínico e radiológico em 3 a 6 meses. E aí, a maior parte dos painelistas votou na alternativa D, né? Solicitaria ressonância, se normal, realizaria uma abordagem cirúrgica de exéresis dos ductos principais. O que vocês acham, pessoal? Se você caracterizou o fluxo patológico, né, independente de achados de exame de imagem, tá? A conduta, você tem que fazer ressecção cirúrgica, né? A relação com câncer é baixa, né? Ou seja, varia na literatura ali entre 5% a 10% dos fluxos patológicos, você tem uma neoplasia maligna associada, tá? A conduta, a citologia de fluxo, ela erra para os dois lados, ou seja, tem falso positivo e falso negativo. Então, não é aconselhável, né, porque você vai ver células descamadas em apoptose ali, o patologista vai ficar na dúvida, vai te dizer que você tem atipia ali na citologia, então você já vai tomar uma conduta, digamos assim, maior do que necessário e também vem negativo e você, às vezes, você toma uma conduta de não abordagem, né? Ou seja, o fluxo patológico, a indicação, ela é clínica, caracterizou fluxo patológico, independente dos métodos de imagem, a abordagem é cirúrgica. Essa é uma das melhores indicações da ressonância nesse caso clínico, ou seja, ela tem um fluxo patológico, mamografia e ultrassom normal, aí que está uma ótima e excelente indicação da ressonância magnética, que ela vai conseguir te dizer, te caracterizar a região onde você tem aquela dilatação, você tem a lesão sólido-cística e que você vai poder direcionar a tua abordagem cirúrgica. Então, o primeiro passo faria a ressonância, de acordo com o achado, entraria por uma abordagem cirúrgica. Se a ressonância vier negativa e o fluxo é persistente patológico, aí eu abordaria cirurgicamente. Maica, você tem uma opinião semelhante, diferente? Eu acho que na prática a paciente ela vem, né, quando você vai questionar, ela que aperta a mama para ver se sai secreção. Então, a maior parte das vezes que na prática você vê descarga papilar, se orientando ela a parar, normalmente a descarga desaparece. Então, assim, eu nunca precisei operar uma descarga papilar. Olha que eu não sou do núcleo jovem mais. Não, mas assim, a gente, dentro dos critérios de fluxo patológico, a gente tem 2 extremamente importantes. A espontaneidade e a persistência, tá? Sim. Então, tendo essas 2 características, né? Óbvio que a gente, com uma boa amnésia, você chega nessas 2 observações. Sai espontâneo, orienta a paciente não ficar fazendo autoestímulo, né? Fazendo a autoexpressão, só olhar o sutiã. E é persistente, ou seja, está com 3, 4, 5 meses assim,
isso é fluxo patológico, e você tem que tomar uma abordagem, né, de acordo, porque você pode ter um CDIS, você pode ter um carcinoma invasivo, ou seja, então... que ele coloca pré-menopausa, daí pré-menopausa você pode ser uma 30 anos, que normalmente é que aperta, e de repente pode ser também tem isso. Você né? falou 30 anos, o NCCN divide isso. Então, quando você não tem um fluxo suspeito, né? Justo. Aí você fala para a paciente não estimular, então você faz todas aquelas recomendações. Quando é um fluxo patológico, e aí eles dividem em menos e mais do que 30 anos, daí... daí a gente já fica mais Aí a suspeita é uma coisa que é muito importante ali. Esse era sanguinolento, uniductal, espontâneo, né? Justo. Só não tinha no exame físico, que geralmente não tem. A gente tenta examinar e não tem. A gente até pede para a paciente fazer, né, a expressão durante o exame físico, porque às vezes tem um ducto ali que é um pouco mais... que é o que sai mesmo, mas realmente acho que essa ideia de que vai acabar, se você não tem uma ressonância num serviço SUS, por exemplo, acabar no exérese de ductos principais ali. Kátia, aqui nós estamos num meio de especialista, mas você recebe muita solicitação ainda hoje de citologia oncótica de derrame papilar? Qual a validade desse procedimento? E quais as desse dicas? teste? Se for fazer, quais as dicas? Não fazer. Não vai fazer, vai fixar, não vai Dica é fixar. não fazer. A gente até, assim, isso vai para o especialista em citopatologia, tá? Então, a gente, na rotina, assim, o patologista cirúrgico, pelo menos no nosso serviço aqui, a gente não recebe esse material, mas tem as meninas da citopatologia, especialistas que recebem, tá? Com relação ao fluxo papilar, o que a gente, por exemplo, um ducto inflamado, ele pode descamar a célula com atipia, porque aquela atipia é irracional. Então, o patologista não vai saber se aquilo a não ser que seja um carcinoma ductal in situ de altíssimo grau, com comedonecrose, que a gente vê a célula bem pleomórfica e um fundo necrótico. As outras situações, a gente pode ficar em dúvida, pode ser que aquilo seja só reacional por uma inflamação do ducto, uma mastite periductal. Então, o fluxo, assim, a citologia, ela é limitada, ela é bem limitada, né? Por exemplo, pode sair bastante célula, mas ser um papiloma. Só que, assim, sendo papiloma, eu não sei se é um papiloma atípico, se existe um carcinoma em papiloma ou se é puramente um papiloma sem atipias. Joaquim, por isso que eu concordo com você. Citologia oncótica para derrame papilar não deveria ser feito. Porque tem falso positivo, falso negativo, a gente pode fazer overtreatment, tomada de decisão, inclusive... E omissão, né? De omissão, de undertreatment, de subtratar. Eu acho que, de fato... E às vezes, se fosse ter alguma lesão associada ali de maior risco, doutora Kátia, talvez um CDS, talvez a gente tivesse algum achado na mamografia ou alguma outra coisa que incomodasse a gente, não fosse um quadro assim tão sem achado de imagem, né? Então, de maneira geral, ressonância se tem disponibilidade e exérese cirúrgica. Seria Perfeito. isso, né? Joaquim, está aí um exame que eu não vejo mais fazendo, mas que nesse caso, se eu soubesse que a existência de um profissional habilitado, eu solicitaria. Um exame chamado ductografia, em vez de fazer a ressecção a diamante. Nunca fiz. Daí tinha naquele livro rosa, que você não conheceu, Nathalie. Assim, a ductografia, por muito tempo, foi o padrão ouro, né? Então, para você publicar qualquer trabalho de fluxo, você tinha que ter a ductografia, que ela era o padrão ouro, né? Mas é um exame que foi caindo em desuso, pela não praticidade, pela dor, pelas complicações infecciosas, né? Ou seja, então, basicamente, atualmente, tem uns 15, 20 anos que eu nunca mais vi uma ductografia. Eu também não. Inclusive, eu acho que não se forma mais profissional que tenha habilitação e experiência com isso. Justo. Ou seja, cateterizar o ducto, injetar o material radiopaco, fazer a mamografia, ou seja, então tem todo um processo, né, para você ver a área de stop, onde você tem a lesão intraducto, né,
Ou seja, então é uma coisa que eu particularmente acho que ficou para a história da mastologia, né? Vi também. E obviamente, e coincide justamente com a evolução da ressonância, né? A ressonância veio para pegar esse espaço da ductografia, que é um exame com menos morbidade, menos complicação, digamos assim. Perfeito. Então, na nossa próxima questão, seria uma paciente também na pré-menopausa com derrame papilar hialino espontâneo uniductal, unilateral, também mamografia e ultrassom, e aí acusou uma lesão BIRADS 4, que é um achado de lesão intraductal retroareolar. E aí foi feita uma core-biópsia com o diagnóstico de papiloma intraductal sem atipias. Então, core com uma lesão com atipias. E aí, perguntando aos nossos associados, então aí mais da metade faria, tendo disponível, faria a excisão assistida a vácuo e só faria a cirurgia se tivesse a impossibilidade de exérese completa da lesão. E 20 e poucos por cento, ali 23%, faria a cirurgia ou a excisão assistida a vácuo só se o papiloma fosse maior do que 1 centímetro. Se menor do que 1 centímetro, faria só o segmento radiológico. Eu queria começar com a doutora Kátia. Esse tamanho de 1 centímetro é uma coisa que a gente deve levar em consideração? Existe a discussão de papilomas muito pequenos, né? Menores do que 1 milímetro. Se for retirado completamente, ser classificado como uma lesão B2 e não B3, mas não é consenso. Nesse caso, o tamanho do papiloma maior do que 1 centímetro faz diferença do ponto de vista da patologia, doutora Kátia? Então, dependendo da retirada, né, do material, se for um core, se for uma mamotomia, se a gente tiver uma grande amostragem do papiloma, o que a gente tem que procurar é se tem as áreas de atipia, e o que vai classificar atipia ou carcinoma in situ em papiloma é o tamanho da área atípica. Então, mais de 3 milímetros dentro de um papiloma, uma atipia mais de 3 milímetros é classificada como carcinoma ductal in situ em papiloma. Então, depende muito da amostragem da lesão, né? Se o radiologista tirou bem a lesão, não pegou só a periferia e pouquinho do miolo do papiloma, a gente consegue meio que ficar seguro que não vai ter mais atipia. Outra coisa importante é as lesões papilíferas ao redor do papiloma. Então, precisa ver... É legal também quando a biópsia tem um pouco do contorno do papiloma, porque às vezes pode ter carcinoma in situ ao redor do papiloma. Então, tudo isso ajuda a gente a ficar mais seguro, né? Mas eu não sei, aí eu acho que o Joaquim pode falar melhor que eu. Eu não sei se o critério de 1 centímetro, eu sei que 1 centímetro, 1,5 centímetro vai para a cirurgia, não sei. Assim, as lesões intraductais, né, dentre elas o papiloma intraducto, né, a gente tem 2 condições básicas para você tomar uma conduta expectante. A primeira é a cessação da clínica, ou seja, a parada do fluxo, tá certo? E a segunda é você retirar a totalidade da lesão, tá ok? Diante dessas 2 possibilidades, você tirou a totalidade da lesão, a doutora Kátia teve todas as estruturas, teve o feixe vascular, veio o pedículo, tudo direitinho, ela fechou como papiloma intraductal. Tomar sempre cuidado, papiloma intraductal é uma coisa e lesões papilíferas abrem um leque para 7, 8 lesões, inclusive carcinoma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque lesão papilífera, tirou tudo e vida... Não é. Tem que ser papiloma intraductal e a retirada total da lesão e a ausência da clínica, que é o fluxo. Nessas condições, você pode tomar uma conduta de segmento, tá certo? Porque a associação ela é baixa, mas ela existe, né? Então, nessas condições, sim. Tem lesão residual, persiste a clínica, aí tem que fazer a abordagem cirúrgica, né? Retirar, fazer ressecção seletiva do ducto, retirar toda aquela lesão,
preferencialmente com tecido sadio adjacente, justamente por causa das lesões que estão ali adjacente, né? Principalmente na base do papiloma ali, né? Na relação do papiloma com o parênquima adjacente, é ali onde a gente encontra as lesões mais de alto grau associada. Então, isso são essas questões práticas importantes no segmento dessas lesões. Joaquim, o fato da biópsia percutânea com esse diagnóstico ter sido feito com COR influencia para uma conduta expectante ou para você o padrão ouro é mamotomia? O padrão ouro é mamotomia, tá? Isso a literatura ela é consenso, né? Essas lesões sólido-císticas em regiões retroareolar, onde você tem uma das principais causas, o papiloma, a mamotomia ela é consenso. Primeiro, pela quantidade de material e a boa possibilidade de você ressecar toda a lesão, né? A COR, você vai pegar material de qualidade não adequada, fragmentada, tá? E muitas vezes, uma vez eu ouvi uma colega patologista, a Ângela, lá da Unifesp, falando, quando você tira 3 ou 4 fragmentos de COR e manda para o patologista, é como se fosse num filme, ver a primeira e a última cena. O que está ali no meio, o enredo você perdeu. Então, você não consegue tirar uma conclusão daquilo que você está vendo. Agora, a mamotomia, você consegue ir planejando e retirando todas as lesões e entregar a lesão como um todo para o patologista. Então, a mamotomia, nesse tipo de lesão, é um padrão ouro. Óbvio, se não tem acesso, a COR, quando bem realizada, direcionada justamente para lesão sólida, você consegue ter uma amostragem satisfatória também. Mas, excepcionalmente, você vai conseguir retirar toda a lesão com a COR. Ô, Mike, eu fico pensando da qualidade dos colegas da imagem, né? Justo. Em lesões muito pequenas, Acertar, às vezes lesões milimétricas. E eu falo, pode mandar para as meninas que elas vão tirar. E você fica ali e realmente, né? Então, a qualidade que a gente tem que ter do exame de imagem de quem faz a biópsia, né? De avaliar se existe uma lesão residual ali depois. Justo. Eu acho que nessa situação, em uma área retroareolar que já tem uma dificuldade maior ali de imagem, exame, né? de imagem, eu acho que a gente tem que contar desafio, com excelentes radiologistas, né? E até assim, lá no Reino Unido, se você fez COR, veio lesão, veio papiloma, sem atipia, tem lesão residual, não vai para cirurgia. O próximo passo é a biópsia assistida a vácuo, ou a VAI, de acordo com o serviço, né? Agora, se veio atipia, independente do método de biópsia, ou seja COR, seja mamotomia, já é indicação cirúrgica. Porque eu já vi, pediu COR, veio lesão papilífera com atipia e para uma mamotomia, não está adequada essa conduta. Você tem que fazer a ressecção seletiva. Presença de atipia é igual a cirurgia. Aumenta 5, 6 vezes o risco de... Perfeito, tá? De lesão de mais alto grau associada, tá? Então, não tem por que você ir escalonando, pedindo uma mamotomia para depois operar, tá? Veio atipia já na COR, igual a cirurgia. Agora, sem atipia, sim, você pode fazer essa ressecção total com a mamotomia ou até a VAI. Kátia, você precisa de imunistoquímico para diferenciar papiloma com atipia? Na verdade, assim, a diferenciação entre papiloma, a hiperplasia ductal atípica em papiloma, o papiloma atípico, e papiloma com carcinoma in situ, é morfológico, tá? Por que a gente usa a imunistoquímica? E a imunistoquímica, eu valorizo, se puder fazer, eu acho que tem que fazer, porque a diferenciação entre papiloma atípico e carcinoma in situ em papiloma, como eu já falei, é pelo tamanho. Então, mais que 3 milímetros, você classifica como carcinoma ductal in situ em papiloma. Então, a imunistoquímica, para a gente, ajuda a visualizar essa extensão, tá? Ela deixa mais precisa a nossa medida, né? Da extensão dessa atipia dentro do papiloma, tá? E o que a gente usa é o receptor de estrógeno e a citoqueratina 5 e 6. Então, são os dois marcadores que a gente acaba usando. E aí você tem uma dimensão da extensão
e você consegue classificar melhor. Existe uma outra situação que a gente usa a imunistoquímica que eu acho bem importante também, às vezes você tem um papiloma com uma proliferação epitelial florida, que a gente chama hiperplasia ductal usual florida e imatura. E que isso pode deixar o patologista em dúvida se aquilo é uma atipia mesmo, né? Ou se é só uma hiperplasia usual imatura. Então, nesse caso, a gente deve colocar uma nota que sugere se é imunistoquímica para a gente fazer o diferencial entre uma lesão benigna, que é a hiperplasia ductal usual florida imatura, de uma hiperplasia atípica / um carcinoma in situ em papiloma, tá? Então, são duas situações que a gente usa imunistoquímica. E Muito bom. só para reforçar, como a gente viu, doutora Kátia, até no HE, na parafina, é difícil ela fechar o diagnóstico, né? Então, principalmente para quem está começando, é o tipo de lesão onde a avaliação intraoperatória ela é contraindicada, ou seja, não se deve fazer avaliação intraoperatória de congelação e lesões papilíferas, por dois motivos: perda de material e alta taxa de falso positivo. Tá? Então, você vai fazer um overtreatment numa lesão que, no final, na parafina, né, no imunistoquímico, vai ser uma lesão benigna. Então, ressecar a lesão, mandar no formal para parafina e, se a gente vê que tem passos, precisa de imunistoquímico para ela fazer um diagnóstico. Eu dizer, é forçar muita amizade fazendo uma congelação intraoperatória. Congelar CDI. Maravilhoso, Joaquim. Os patologistas agradecem. Perfeito. Vamos para a nossa última. É um paciente de 65 anos com alteração mamográfica BRADS 4 por microcalcificações agrupadas com extensão de 7 milímetros, em mama com densidades fibrogranulares esparsas. Foi realizada biópsia assistida a vácuo com diagnóstico de CDIS de baixo grau, com receptores hormonais positivos. Colocado o clipe na lesão e aparentemente sem microcalcificações residuais. Então, qual seria a conduta de vocês? A. Não indicaria cirurgia complementar se a ressonância estivesse normal e o histórico familiar de baixo risco, principalmente em pacientes desejosos de monitoramento. Indicaria só radioterapia adjuvante. B. Não indicaria cirurgia complementar se a ressonância estiver normal e histórico familiar de baixo risco também, principalmente em pacientes desejosos de monitoramento, e não indicaria rádio. C. Não indicaria cirurgia complementar e não pediria ressonância, se o histórico for de baixo risco, principalmente em pacientes que desejam monitoramento e que recebessem terapia endócrina. D. Indicaria cirurgia complementar, sim, e radioterapia adjuvante. Omitiria terapia endócrina se ausência de invasão anátoma. E E. Indicaria cirurgia complementar e adjuvância com rádio e terapia endócrina se ausência de invasão no anátomo e boas condições clínicas. E aí, o que vocês acham, pessoal? Maica? Esse não tem dúvida, né? Esse daí não tem como ser conservador, não. Daí tem que ir para cetorectomia, radioterapia e hormonoterapia. Não tem muito o que... Mesmo que seja uma lesão pequena, não tem... Que teoricamente é o padrão ouro, né? Mas o padrão agora ouro. Em dezembro, né? Acho que o Lincoln colocou isso aí justamente provocativo, Para né? cutucar. A gente teve a publicação do Comet Trial, que é justamente esse caso clínico que o Lincoln colocou aí. Foi uma provocação, mas lembrar, seja, né? Os lembrar ouvintes, que o que é o Comet Trial? o Comet Trial é um Qual é a estudo, principal crítica, né? justo, é um estudo prospectivo, randomizado, de não inferioridade. É sempre bom a gente ressaltar isso, né? Que basicamente quase 1.000 mulheres, né? Foi randomizada a metade para o tratamento padrão ouro, que é isso que a Maica falou, que é a cirurgia conservadora associada com radioterapia, e a rádio e a endocrinoterapia era de acordo com o serviço. E o outro grupo foi por monitoramento, que eles chamaram de monitoramento intensivo, né? Ou seja, só fazia a primeira mamografia com 6 meses, mamografia do lado do CDIS semestral até por 2 anos, né? E a mamografia do outro lado anual, de acordo com a rotina, né? E no segmento de 2 anos, observou, né, que não foi inferior o segmento
e comparando com a cirurgia. A grande questão, depois você vai ver o grupo lá, né? É que no momento da randomização, aquele grupo que foi para a cirurgia, a presença de carcinoma invasivo quase chegou a 10%, né? Ou seja, se a gente vê ali na curva, nos primeiros meses, né? Ou seja, então, não tinha nem saído o anátomo patológico ainda, né? Então, esse grupo entrou. Então, como foi uma randomização, a gente subentende que no grupo que foi só para vigilância também tinha a mesma intensidade de carcinoma invasivo, tá? E a endocrinoterapia, ela foi quase que, acho que foi 71 contra 65%, ou seja, foi bem equilibrada, né? Ou seja, aí a gente viu que o monitoramento intensivo não foi inferior a tratamento padrão. Tá? Mais um segmento curto, de 2 anos. Curtíssimo, né? E a questão é essa, né? A gente sempre fala, se tem algum tipo de lesão que a gente vai perder a abordagem cirúrgica, é justamente no CDIS de baixo grau, que é justamente esse caso, né? Ou seja, então, CDIS de baixo grau, receptor hormonal positivo, né? A literatura sempre, do ponto de vista do histórico da medicina, a gente vê que a metade dessas lesões não evolui para carcinoma invasivo, né? Aí que a gente entra no overtreatment, na maioria das vezes dessas lesões, mas até o momento a gente não tem esse marcador de confiança para saber qual que é essa lesão que não vai evoluir para carcinoma invasivo ou qual vai evoluir para carcinoma invasivo. Ou seja, a gente não tem ainda esse marcador confiável na literatura para a gente falar, não, essa aqui eu vou ter que operar, essa aqui eu vou seguir, que não vai nem evoluir para carcinoma invasivo, né? Então, por isso que a gente viu essa variação tão grande de conduta aí, né? De resposta, né? Mas concordo com você. É que hoje é Joaquim complicado, Maica, porque né? você pensar, hoje o pessoal vive 80, 85, 90 anos, uma paciente de 65. Que foi a outra questão também, foi a média. Não tem como você... o Nigo caprichou, colocou 64, que é a média dos dois grupos, foi nessa faixa etária, né? Ou seja, paciente já na pós-menopausa. Mas mesmo assim, 65 você pega hoje para quem se cuida e etc e tal, é muito tempo ainda de mas risco, acho que né? a principal crítica é o segmento muito curto, né? Uma outra crítica também, mas que o pessoal falou, que já na randomização, acho que deveria ter randomizado após a cirurgia. Aquele grupo que teve já invasivo, que chegou quase 10%, porque lá a gente teve, lá o anátomo patológico atrasa também, né? Não é na semana seguinte. Então, provavelmente, essas pacientes, né, nem tinham sido operadas, né? Fez a biópsia assistida a vácuo, veio... Aí foi operar, aí chegou o resultado final, ela já estava randomizada. Ou seja, acho que a randomização, no meu ponto de vista, tinha que ter sido nesse tempo, nesse momento, após e excluir essas doenças invasivas. Tá certo? Mas, por outro lado, quando você vê, isso fala até a favor. Né? Porque você vê que as duas curvas, né, de 2 anos... ela não tem, o intervalo de confiança vai batendo tudo, né? Então, se você subentende que naquele grupo que você fez a vigilância também tem a mesma porcentagem de carcinoma invasivo que até 2 anos não evoluiu. Evoluiu pouco, né? Acho que 3, 4% apenas evoluiu para carcinoma invasivo. Ou seja, então, provavelmente a gente vai ter que esperar um segmento maior, uns 15. Quando elas tiverem uns 80. Desse grupo, que é dessa vigilância intensiva, para a gente ver se realmente a gente vai perder a cirurgia para CDIS. Né? Talvez, em suma, hoje, a omissão de cirurgia para CDIS, mesmo de baixo grau ou de baixo risco, é para pacientes que não têm condições clínicas cirúrgicas. Concordo plenamente. Por isso que estão dentro desses protocolos, desses clinical trials. Ponto. Que, na verdade, por isso que a Maica foi bem incisiva e bem assertiva e realmente a conduta ouro é justamente o que ela falou. Porque, na verdade, as pacientes que não têm condições clínicas de serem tratadas, na verdade, já vai ser questionado o rastreamento. Para identificar essas lesões de tão baixo risco em pacientes que não têm suporte clínico para fazer o tratamento, né? Que é a questão aí de até quando fazer o rastreamento mamográfico, né? Perfeito. Sim. Não, eu costumo falar, né?
Assim, eu que sou paciente de alto risco, uma lesão dessa na minha mãe ou na minha mama, eu não iria arriscar, entendeu? Vou esperar, não iria esperar. Né? Acho que quando a gente pensa um pouco na gente ou no... Eu tinha um professor de anestesia que ele falava isso. Se fosse sua mãe, sua tia, quais seriam os que aqui eles também colocam pacientes desejando monitoramento. Justo. Então, também, Isso, então, exatamente. É por isso que eu estou falando, que eu falei assim, eu achei interessante esses pacientes que desejam monitoramento. Exatamente. Tem, mas daí não tem, mas não tem, temos né, que esperar Joaquim? muito tempo ainda para poder fazer isso de uma maneira Vamos aguardar definida. mais dados, né? Tem o paciente Maturidade. que se nega e vai ter que assinar o que você está propondo, né? Não tem, eu desejo fazer e daí a gente vai e faz. Não sei, eu sou meio brava. Mas eu gostei disso, Marcos. Você está comentando de uma coisa chamada cultura. Nós cada vez mais damos importância para o desejo e preferência da paciente, mas isso está arraigado dentro de uma cultura muito específica. Porque E se não acontece alguma houve coisa, é a viés gente que está dessa responsável. seleção Né? dessas pacientes nos Estados Unidos. Dessas pacientes, eu desejo, inclusive, que aquelas que migraram. Só para vigilância. Muito bem. Excelente. Nossa, como passou rápido essa nossa... Quando o assunto é bom, Ficaríamos nem aqui vê. nessa última questão aí mais uma hora. Tolinho, com o senhor quer pedir para os nossos convidados darem a última palavra? Verdade, vamos pedir para os nossos convidados darem as mensagens finais. Vamos começar com a Kátia, depois a Maica. Kátia, por favor. Eu só queria agradecer, foi, nossa, muito legal, Lincoln, a primeira vez que eu participo, e você me convidou, assim, eu adorei. Estou aí, sempre que precisar, pode contar comigo. Obrigado, Kátia. Maica, por favor. Eu também agradeço. Não sei se eu sou brava e se eu vou ser convidada novamente pelo fato de ser brava. Mas estou à disposição também com o departamento das doenças benignas, né? O que precisar da gente, pode contar com a gente. Eu, como membro da diretoria da Regional São Paulo, eu não canso de elogiar, tá? Não só eu, né? Mas nós, toda a diretoria, nós estamos, dizer feliz, acho que é pouco, né? Essa comissão liderada pelo Lincoln é a que mais agregou, né? É a que mais é elogiada por todos os nossos sócios, que realmente veio para ficar, viu, Lincoln? Você está de parabéns por essa coordenação. Isso é porque o time é excelente. Justo, perfeito. Também precisamos agradecer, né, Nathalie e Rafael, o apoio que a gente recebe da diretoria e também de toda essa estrutura. Nós estamos, pessoal, nós estamos num estúdio que, olha, é que eu não posso fazer propaganda. São velhos conhecidos nossos já. Mas esse estúdio é muito profissional. É muito bom mesmo. A gente quer agradecer mais uma vez a presença de vocês. É sempre muito rico esse bate-papo. A gente aprende muito, né? Troca muita experiência. Pedir para todo mundo que para fazer parte ativamente disso e do trabalho que a gente tem, de vir aqui, de montar mesmo, se programar, para que respondam os questionamentos que a gente coloca. Como vocês viram, não são questionamentos à toa, então sempre trazem aí alguma mensagem, alguma discussão super interessante. E lembrar de todos os outros membros, né, Dr. Lincoln, dessa comissão, somos muitos, e a nossa próxima gravação vai ser sobre o St. Gallen, não percam, então. Rafael? É isso aí, eu queria agradecer a toda a equipe, muito obrigado. E em nome da Comissão, então, da Educação Continuada, convidamos a todos para acompanhar nossos conteúdos mensais aí, no formato de videocast. E também nossos conteúdos estão disponíveis, né, no site da SBM, no YouTube, também nos nossos boletins e no Instagram. E muito obrigado a todos que assistiram aí, todos da comissão, e, é claro, o apoio da SBM e da Regional São Paulo. Obrigado, gente. Obrigada, tchau, tchau. Pessoal. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.